Oi gente, eu sou a Tainara Ferreira e hoje eu quero falar de um tema muito comum que a gente lida com ele praticamente durante todo o ano, que são as matrículas na nossa escola. O tema bom, né gente? Quem não gosta aí de uma nova matrícula, de um novo cliente? Então eu quero aqui responder algumas perguntas de como lidar nesse processo de novas matrículas, né? E a primeira pergunta é: nós devemos cobrar o valor de matrícula, um valor extra para quando as crianças, as pessoas estão entrando no nosso espaço? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência, né? Eu não cobro taxa de matrícula, não cobro um valor a mais para a pessoa começar as atividades. E aí o que acontece? Geralmente em alguns períodos do ano, né, no início, no meio do ano, eu faço uma venda maior de matrículas, oferecendo bônus, brindes, valores mais acessíveis, né, valores que vão chamar a atenção das pessoas. E então, nesses períodos de vendas, eu não cobro uma taxa de matrícula, eu cobro de fato o valor do primeiro mês de mensalidade, né? E nos outros meses, como é que funciona isso? Então, também não cobro taxa de matrícula, por mais que a pessoa tenha perdido ali os bônus e os brindes, ela não vai ter, né, esses benefícios, mas não vai ter também a taxa de matrícula. Isso pode ser também uma forma de você atrair novos clientes. Por exemplo, vem fazer uma aula experimental e nós não temos valor de matrícula, mas já a gente fala da aula experimental. Vamos voltar para a matrícula. E aí, como é que funciona no Estúdio Novarte, né, que é o espaço que eu organizo isso? Por exemplo, a gente faz um valor proporcional, porque todo vencimento das parcelas são dia 10, né? Então, dia 10 tem que pagar um valor fechado. E como a gente sabe que as pessoas elas pagam para fazer, porque é uma prestação de serviço, né? Então, elas pagam ali dia 10 para fazer do dia 10 de fevereiro, por exemplo, ao dia 10 de março. Mas e se a pessoa começou ali no dia 3 de fevereiro? Então aí vai ter mais ou menos, entre o dia 3 de fevereiro ao dia 10, vai ter mais ou menos 2 aulas, 2 ou 3, né? Então o que eu faço? Quando a pessoa vai fechar o contrato, vai assinar lá o contrato, vai fazer todos os combinados com o seu espaço, né? Eu faço um valor proporcional, um valor de aulas. Supondo que a parcela é R$140 e a pessoa vai vir 2 aulas até chegar no dia 10, eu cobro um valor de R$35, né? E aí dia 10 eu já faço um boleto para vencer dia 10, né? Para ela começar seguindo o padrão do dia 10 de fevereiro ao dia 10 de março. Aí dia 10 de março ela paga, do dia 10 de março ao 10 de abril. E assim por diante. Então eu não cobro o valor de matrículas extra, porque eu acho um pouco sem lógica eu estar cobrando a mais para uma pessoa estar comigo, né? Em alguma escola de ensino regular pode até ter, né, uma justificativa. Qual é a justificativa? Tem que comprar material, o custo pelo aluno é tal. Mas numa escola de balé eu não consigo entender qual é esse custo de entrada. Será que existe um custo de entrada? Já que a gente está prestando um serviço, o espaço já está adequado, as aulas já estão acontecendo, então é uma forma de você atrair novos clientes, de você conquistar o cliente e falar: não, aqui a gente não tem taxa de matrícula, né? Aqui a gente trabalha desta forma, a gente quer você conosco. Então usa a matrícula para ser um benefício e não um problema, né? Muitas pessoas falam: ah, Tainara, mas eu não cobro taxa de matrícula e aí as pessoas não valorizam, né? Acha que tem que ir em outro lugar. Não se preocupe com o que os outros estão fazendo, se preocupe com o seu trabalho, a sua história, né? Se para você faz sentido cobrar a matrícula, cobre. Se está dando certo para você, cobre a matrícula, né? Mas a minha percepção é que quando as pessoas estão entrando, estão querendo ficar no seu espaço, vamos mimar elas, vamos dar um brinde, um bônus, né? Não vamos cobrar essa taxa de matrícula. É a minha sugestão para vocês. E aí a gente tem que falar agora também sobre aulas experimentais, pagas ou gratuitas. Muitas pessoas estavam conversando comigo, né, e falam que, olha, eu conheço muita gente que fica fazendo aula experimental em todos os lugares da cidade, passa o ano fazendo aula experimental gratuita e não fecham a matrícula. Por mais que a gente tenha pessoas
que fazem esse tipo de coisa, de fazer aula experimental em todos os lugares, isso não faz parte do seu controle. Você não controla o que essas pessoas pensam, você não controla onde essas pessoas vão, né? E na maioria das vezes as pessoas que fazem isso são adultos, né? Raramente uma mãe vai fazer isso com a filha dela, né? Com as crianças, de leva num para fazer aula gratuita, leva no outro, faz aula gratuita, leva na outra escola, faz aula gratuita. Então, raramente isso vai acontecer. Eu acredito que ela realmente faça esse jogo de, né, uma mãe, os responsáveis façam esse jogo de levar em vários lugares para ver onde a criança se adapta melhor, onde ela gosta mais, onde ela se sente melhor, e tá super tranquilo quanto a isso. E aí é por isso que eu falo pra você que não é interessante você cobrar a aula experimental, principalmente para as crianças pequenas, porque uma criança ela demora mais ou menos quatro aulas para ela se adaptar. Então se a mãe consegue levar em uma aula gratuita para ela ver como é que funciona, para ela te conhecer o seu espaço, ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais acolhida. Então usa essa aula experimental gratuita para você gerar valor para essas crianças, né, para essas famílias, para você mostrar que ali é o lugar certo para elas, que no seu espaço tem tudo que ela precisa e mais um pouco. E aí agora eu vou contar um segredo para vocês. A partir de março eu vou fazer um planejamento de dar uma semana inteira de aulas gratuitas. Por quê? Porque eu quero que as pessoas experimentem a aula do balé, a aula do circo, quero que elas experimentem o balé adulto, o jazz, o yoga, porque assim eu consigo gerar valor para as pessoas, eu posso gerar uma reciprocidade, né? Porque eu tô ali oferecendo para ela, deixando aberto todo o espaço para ela sentir a vontade, para ela se sentir acolhida, e dificilmente, gente, ela vai buscar outros lugares. Porque você vai gerar tanto valor para ela, você vai gerar tantas experiências, né, que ela vai saber que ali é o lugar que ela se sente acolhida. Então, utiliza, né, essas aulas experimentais a seu favor, né? Eu falo, olha, aqui a gente dá uma semana de aulas gratuitas para você se adaptar, para você ver se você gosta, né? E se a pessoa ficar perambulando de escola em escola fazendo aula gratuita, o problema é dela, não é seu. Mais uma vez, pensa no que você tem controle. Você tem controle em gerar valor para as pessoas na aula gratuita. Você tem controle de fazer a melhor aula que você conseguir todos os dias, né? Você tem o controle de gerar experiências para as pessoas. Você tem o controle de cuidar das pessoas que estão com você. Mas você não controla se a pessoa quer ficar andando de um lado para o outro, né? Pensando no melhor valor, pensando nas aulas gratuitas. Não pensa nisso. Pensa na sua história. E é claro, gente, que a pessoa uma vez foi no seu espaço, fez uma semana de aula experimental, fez uma aula experimental, aí ela volta daqui a um mês, vai fazer aula experimental de novo? Não vai, né? Você não vai permitir isso. Aí você vai falar, o contrato é assim, você quiser, você pode assinar, e aí você começa a atividade, né? Então, aproveita isso, né? A aula experimental é uma vez só, né? Então, esse é o meu recado para vocês com relação a aulas experimentais. E dentro das matrículas tem mais uma questão, que é quando abrir uma nova turma. Existem dois pontos a serem analisados para quando abrir uma nova turma. O primeiro ponto é, você é uma professora que abriu um estúdio ou você é uma empresária e tem um estúdio? Então são dois pontos. Se você é a professora e tem o estúdio, você está começando agora, você precisa de quê? De dinheiro, precisa de alunos, né? Precisa de gente. Então, o que é interessante? Chegou um aluno, ó, a turma de 4 anos está lotada. Chegou um aluno, eu vou lá e dou aula para esse aluno, né? Porque eu não quero desperdiçar aí que essa pessoa vai buscar outro espaço. Eu quero ter essa pessoa comigo, eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver ali no estúdio. Então, se você ainda é um estúdio pequeno, e você é a professora, então com um aluno eu já abro uma turma. Porque eu costumo dizer, gente, eu não sei se isso é, sei lá, né, o que vocês pensam quanto a isso, acho que é meio mágica. Se está aberto, mais pessoas vão até você. Se está fechado, não vão ter procuras até você. Então, eu abro a turma para ter essa abertura para novas pessoas. Então, se está tudo bem fechadinho, né, organizadinho, assim, não, tem tantos alunos, eu não abro mais turma, eu só abro com tantos. Eu costumo dizer que parece que a gente fecha também a energia do espaço,
para que mais pessoas entrem. Então eu sempre abro novas turmas, né? E aí agora tem a questão se você é a empresária que tem uma escola. Se você é empresária que tem uma escola de dança, você sabe que cada aula ela tem um custo, né? São custos fixos, custos variáveis, que tem a ver com o professor, que tem a ver com a água, tem a ver com a energia, tem a ver com o material pedagógico. E aí você tem que fazer uma conta de qual que é o mínimo de alunos que eu consigo para não ter prejuízo, né? Por quê? Vamos supor que um aluno pague aí R$100. Mas o custo para você ter uma turma aberta é R$300. Então eu vou ter que tirar R$200 do caixa do estúdio todo mês para suprir essa necessidade, né, de ter um aluno por turma. Então aí não é viável. Então eu faço o quê? Eu abro uma lista de espera. Eu tenho 3 alunos, eu consigo manter a turma. Então se eu estou mantendo, mantenha as pessoas com você. E vamos fazer o marketing para buscar mais pessoas, né? Então, é interessante você ter essas contas, né, esses valores de despesas fixas, variáveis, de professor, quanto você gasta para manter uma turma aberta, porque aí você vai saber se eu preciso de 5 alunos para manter uma turma aberta, né? Então eu faço uma lista de espera, eu preciso de 2, então com 2 alunos eu já consigo manter as despesas sem prejuízo, então eu vou abrir com 2, né? Então assim, tem esses 2 lados. Se você tem o tempo também para disponibilizar, enquanto você é a professora que está abrindo o estúdio agora, se você tem esse tempo, essa disponibilidade para estar ministrando essa aula, vai lá, faça. Se não, coloque uma lista de espera também, né, para poder se organizar. Gente, agora, ainda dentro das matrículas, eu quero falar com vocês sobre o espetáculo. Quando começar a cobrar o espetáculo? Mas 2021, será que vai ter espetáculo? Então, esse ano de 2021 eu já estou embutindo todo o valor do espetáculo nas parcelas, né? Porque os pais eles pagam sem preocupação, não tem que desembolsar um valor grande no final do ano. Nós, enquanto empreendedoras, né, enquanto produtores culturais, nós conseguimos organizar também as finanças do espetáculo, ver o que pode fazer, o que não pode. Então a sugestão é para embutir esse valor, por exemplo, em 10 vezes. Né? E fazer aí um valor promocional para quem já fechar no início do ano, para embutir esse valor durante os 10 meses, porque aí a gente faz aí de fevereiro a novembro, que em dezembro já não tem ninguém devendo, já dá para entregar o figurino para todo mundo, né? Então a sugestão é parcele esse valor. A minha vontade é que o espetáculo seja obrigatório, né, no currículo dos alunos, mas é uma coisa que ainda está em processo. As pessoas estão entendendo ainda o valor do espetáculo, que ele não é como uma formatura, né? O espetáculo ele é um dia, uma celebração, mas o que vale é todo o processo de produção, onde as crianças vão estar inseridas. E somos nós, educadores, né, empresárias, empreendedoras, que temos que contar isso para as pessoas, porque elas não sabem, elas nunca fizeram um espetáculo, né? Então, é interessante que o espetáculo faça parte do currículo e não seja só mais uma formatura e foi lá, uma celebração e passou. Não, o espetáculo tem que ser mais que isso. Então, com relação ao valor, né, ao preço do espetáculo, é interessante que você converse isso com os pais para eles pagarem todo ano, para as crianças não ficarem fora de todo esse processo de criação, né, que vai trazer tanta criatividade para as crianças, tanta autonomia para elas, tantas realizações e superações, né, de estar na frente aí de um palco com um monte de pessoas assistindo. É uma superação muito grande para as crianças. Mas, e 2021? Será que vai ter espetáculo? Não sei. Não sei se vai ter espetáculo nos padrões que nós conhecemos, né? Que é um palco com plateia, mas nós tivemos praticamente aí um ano inteiro de 2020 para a gente pensar em novas possibilidades, pensar em novas estratégias, né? Então não deixa de fazer o espetáculo porque não vai ser naquele formato que você está acostumado a fazer sempre, né? Vamos inovar com as famílias, inovar com as crianças, né? Então assim, eu estou cobrando já está no valor da parcela, incluso o espetáculo, vamos fazer, independente se vai ser num formato de sempre ou num formato diferente, né? Então essa é a minha sugestão para vocês, vamos inovar, né? A gente está na geração da inovação, todo dia uma coisa nova, então vamos trazer também coisas novas para os nossos alunos, para as nossas crianças. Gente,
Era isso que eu queria falar para vocês com relação às matrículas, aos valores, né? Muita coisa para se falar. E então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem que eu vou estar disponível para responder vocês. Grande beijo e até mais!